Olá, turma do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 14 e nessa semana nós vamos estudar sobre um tema chamado máquinas simples, tá? O que são máquinas simples? São pequenos objetos ou instrumentos, né, que criados pelo ser humano para facilitar nas suas tarefas do dia a dia. Por exemplo, uma alavanca, uma roldana ou um plano inclinado, né, que nada mais é do que uma rampa, são alguns exemplos dessas máquinas simples, tá? Elas são consideradas simples pela sua simplicidade, pela sua facilidade. Muitas dessas máquinas, inclusive, a gente tem na nossa casa, né? Mas a gente não imaginava que elas fossem denominadas máquinas simples. Então, vou falar um pouquinho primeiro das alavancas. As alavancas são um tipo de máquina simples que funciona como uma barra fixa, apoiada em um ponto de apoio, né? Como representado no desenho. Eu tenho um ponto de apoio, que é esse triângulo aqui no centro da barra, né? Eu tenho a resistência, que é um sobrepeso, e eu tenho o esforço. No caso, o esforço é feito pela pessoa, tá? Essas alavancas, elas servem para elevar objetos pesados, tá? Não só elevar, movimentar também objetos pesados. Então a gente coloca às vezes um objeto pesado na ponta, né, da alavanca e com esforço a gente consegue movimentar aquele objeto. Mas na nossa casa a gente tem também algumas alavancas bem mais simples, como por exemplo o garfo. O garfo, ele é uma alavanca, porque a gente faz um esforço, né, para levantar o garfo, enquanto a outra ponta do garfo pega o alimento, a comida. A tesoura também é um exemplo, de alavanca, né? A gente faz o esforço, né, com os dedos na tesoura para que ela o quê? Para que ela se movimente, né? E assim ela possa cortar algum objeto. A gangorra lá do parquinho também é um tipo de alavanca. Então vocês podem ver que a alavanca, né, que nós chamamos de máquina simples, são muito comum no nosso cotidiano. Nós temos também as roldanas. Elas são muito conhecidas como polias, tá? E elas são formadas por uma ou mais cordas que são fixadas em cabos, né? Ou um cabo de aço, ou cordas, ou até mesmo fio. Isso aí vai depender do tipo de roldana. Essas roldanas, elas são usadas para levantar e posicionar coisas muito pesadas. É o tipo de objeto, por exemplo, que é utilizado nos caminhões guinchos, né, que eles usam um cabo de aço para puxar o carro, o caminhão guincho. Nas casas onde tem cisterna, né, nós usamos também a roldana, que nada mais é do que aquela manivela, né, onde nós rodamos a manivela e a corda amarrada a um balde ou uma lata puxa a água do fundo da cisterna. Isso é uma roldana, tá? Elas são também chamadas de polias. No caso do caminhão guincho, né, nós temos a roldana, que ela é feita de cabo, né, cabo de aço, para suportar o peso do carro, porque ela levanta o carro acidentado, para arrastar o carro. Já no caso de uma cisterna, a roldana, muitas vezes, elas são feitas de cordas, né, uma corda muito resistente. Mas a função é a mesma, é o quê? É levantar e posicionar coisas pesadas, né. E nós temos o plano inclinado. O plano inclinado, do mais comum que a gente tem, é uma rampa. Né? O objetivo dele é o quê? É facilitar, né, a locomoção de algum objeto. Tá? Então ela é o quê? Uma superfície lisa, onde nós colocamos algum objeto pesado para facilitar o deslocamento desse objeto. Como, por exemplo, a rampa que está representada aqui nesse desenho. Né? Essa rampa vai facilitar o deslocamento desse objeto pesado até o interior do caminhão. Isso é um plano inclinado. Por que são chamados de máquinas simples? Porque são instrumentos criados para facilitar o nosso dia a dia, para facilitar o dia a dia das pessoas. Por isso são chamados de máquinas simples, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.